Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: se a sua fé não for reformada, dificilmente você verá a glória de Deus. Nós precisamos ser reformados na fé, para que nós possamos atrair a glória de Deus para a nossa história, para a nossa vida pessoal, para a nossa casa, para o ministério, para o chamado que Deus tem nos dado. Nós precisamos, e isso com urgência, porque o que Deus quer fazer na nossa vida não é pouco não, e nem vamos receber de Deus as respostas que queremos com o estilo de vida que muitos de nós vivíamos. Esse é um tempo, irmãos, de consolo. Esse é um tempo de pastoreio do Espírito Santo sobre a nossa vida, amém? Mas também é um tempo de confronto. Como é que Deus vai mexer na minha vida se eu não me disponibilizar a entregar para Deus aquilo que eu estou vendo que precisa ser mexido? Como é que Deus terá liberdade de mexer na minha vida se eu não der a Deus a liberdade para Ele mexer? Impossível, irmãos. Impossível. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos ter que fazer uma transição entre aquilo que nós já sabemos para aquilo que nós efetivamente devemos fazer. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que nós temos que sair do academicismo teológico e começar a entrar na vida prática que a palavra requer de nós. E por que isso, apóstolo? Porque há guerras que nós só vamos vencer se nós tomarmos atitudes corretas para vencer. Discursos não vencem guerras. Decisões vencem guerras. Discurso bonito impressiona os outros, mas não move no céu. Não adianta dizer o que eu sei, eu tenho que pôr em prática o que eu já aprendi. Isso vai fazer diferença na minha vida e na sua. Não adianta eu ficar percebendo onde estão os erros, inclusive os meus, se eu não me posicionar no sentido de vê-los resolvidos na minha vida. E já há algum tempo nós estamos falando sobre reformas na fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que o justo vive por fé. O justo não vive pelo conhecimento. O justo vive por fé. E se a minha fé não sofrer uma reforma, eu vou continuar colhendo os frutos da fé que eu tenho até hoje. Então eu vou ter, neste ano em que Deus quer fazer grandes coisas na minha vida, eu vou ter mais do mesmo. E Deus não quer que eu tenha mais do mesmo. Deus quer que eu tenha mais das novidades que Ele tem para mim. Muitos de nós vivemos reclamando, porque as coisas não mudam. Mas nós somos os fatores que Deus quer usar para a mudança. Eu quero que a minha casa mude. Mas se eu não mudar na minha casa, eu não estou cooperando para a mudança que eu quero encontrar no meu lar. Eu quero que o meu casamento seja uma maravilha. Eu tenho o direito de pedir isso. Mas se eu não mudar, a parte que estraga o meu casamento, que pertence a mim, vai continuar funcionando. Você está entendendo o que Deus está falando? Então esse tempo é um tempo de reformas.
E se a minha fé não sofrer a reforma que precisa sofrer, eu não vou experimentar as mudanças que Deus quer fazer na minha vida. Porque só por fé eu vou me disponibilizar para Deus. E só pela fé eu vou receber e praticar o que Deus quer na minha vida. Não adianta, você e eu já temos experiência disso. Há muitas coisas que nós já sabemos como deve ser, mas não fazemos. E não fazemos não é porque nós não sabemos, é porque nós não cremos que quando fizermos, vamos colher o fruto daquilo que nós plantamos. Então Deus quer que eu e você plantemos mudanças. E as principais são as mudanças pessoais. Se eu não mudar, eu estarei contribuindo muito pouco para colher as mudanças no ambiente onde eu estou. Então, Deus está chamando a igreja para sair desse mornismo, desse status quo, deste estado de manutenção, de permanência, nesta inércia espiritual, em que muitos estão. Estamos desatando no saber, mas estamos inerte no ser. E torna-se muito ruim a situação de quem sabe muito e vive pouco. Vira base para o diabo nos acusar e nos tirar do propósito de Deus, como muitos estão saindo. Muitos de nós estamos caindo exatamente em situações nas quais nós somos expertos no aconselhamento. Se alguém chegar para mim e para você com o problema que nós estamos vivendo, nós temos a palavra do céu para desatar aquela vida. Mas nós mesmos não conseguimos praticar aquilo que Deus estamos ensinando. Isso é muito triste, irmãos. E o coração de Deus está pesado com isso. Por isso esse ano de reforma, isso é coisa de fulano, beltrano e ciclano, isso é coisa do Espírito Santo. Porque Deus tem coisas tremendas para entregar para a igreja que está decidida a levar almas para Ele. Mas a primeira alma que tem que estar na presença dEle é a minha e a sua. Não adianta eu mandar ninguém, porque as pessoas não vão. As pessoas nos seguem. Se eu estiver no caminho, eu levarei aqueles que querem se encontrar com o Senhor. Mas se eu não estiver no caminho, vai ser decepcionante ouvir do Senhor no grande dia: Senhor, em teu nome eu fiz assim, assado, em teu nome, Ele vai dizer: não vos conheço. Por isso esse ano de reforma é um ano de misericórdia de Deus para nós. É um ano de oportunidades para nós nos ajustarmos ao propósito. Muitos de nós nos desviamos do primeiro amor. Nos desviamos daquele tempo em que nós tínhamos a convicção de que poderíamos salvar o planeta inteiro. Naquele tempo em que para nós não havia tempo ruim, tromba d'água e você vinha para a reunião. Falta de dinheiro, aí é que você vinha. Nós temos que voltar para esse tempo em que nós andávamos com o Senhor com o coração extremamente agradecidos e não ensoberbecidos e enfatuados, porque Ele tem nos abençoado. Na época em que Deus te abençoava e você vinha para a reunião com teu coração jubilante, hoje não dá para ir porque eu tenho muito trabalho. Trabalho que você pediu, Ele te deu. Hoje não dá para ir por causa da minha família, família que você pediu e Ele te deu. Lembra quando você vinha de ônibus para reuniões e agora não vem porque o pneu do carro furou? É tempo de reforma. É tempo de mudança. É tempo de tomar posição em Cristo.
É tempo de andar no temor e no tremor, porque conhecimento de Deus, que não me faz tremer nas bases, não prestou para a minha vida. É cultura podre, academicismo, isso não leva para o céu. Deus quer um povo que anda no temor e no tremor dEle, que se arrepende quando peca, que se quebranta diante do Senhor pelos erros que comete, não se justifica nas debilidades dos outros. Não gosto daquela igreja porque tem muito confronto. Aqui tem confronto sim. Porque a igreja de Jesus é para produzir crentes no Senhor e não admiradores de plateia. Serve para você que está nos assistindo aí também. Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Se não formos reformados na fé, nós não atrairemos a glória de Deus para as nossas vidas. Se não formos reformados na fé, nós continuaremos carregando problemas para baixo e para cima, nos decepcionando e frustrando, sendo instrumentos de decepção e frustração para os outros. Deus quer mudança e nós vamos sair daqui hoje impactados. Eu tenho certeza que nem eu nem você vamos sair daqui hoje do mesmo jeito não. Nós vamos sair daqui tocados pelo poder do Deus Todo-Poderoso, e a tua vida será um transportador da glória de Deus, porque Deus está querendo um povo na terra que ande por propósitos e que ouça o chamado, não fique ocupando lugar nem espaço no reino, porque no reino não tem vaso decorativo, todos são funcionais. Marcos 9, 14 a 27. Essa história eu conheço e você também. Não é nova, já pregamos sobre isso uma vez, num outro contexto. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutiam com eles. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, vamos ler juntos: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Agora vamos ler o que o pai falou para Jesus. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus. O que Jesus respondeu? Se podes. Jesus não fez pergunta. Muitos leem assim, se podes. Não, se podes. Como quem diz assim, ora, vê se tem cabimento que você está me perguntando. Se podes. Tudo é possível. O que está escrito aqui na minha Bíblia e na sua? Tudo. O que está escrito na minha Bíblia e na sua?
que é possível ao que crê. Alguém aqui crê? Ô glória! Ajuda-me. Bom, aí imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. O que ele falou? Eu creio. E depois? Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Como é que era o espírito? Mas o pai disse que era um espírito mudo. Jesus disse: é um espírito mudo e surdo. Sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de dizer: e morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Faça uma oração ao Pai e diga: meu Deus, hoje é noite de muitas coisas que morreram ou tiveram aparência de morte, se levantem na minha vida. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Pode sentar, querida. O texto é assim, um texto interessante, né? Muito bom para a gente ministrar sobre libertação, sobre cura. Mas eu queria passar com o texto, e no texto tem algumas coisas. Primeiro, esse moço estava assim desde a infância, muito tempo. E desde que aquele moço era pequeno, que o pai carregava aquele problema. E a visão que o pai tinha é que ele era mudo. Mas na verdade, ele era mudo porque foi ensurdecido. Todo aquele que é ensurdecido perde a capacidade de falar algumas coisas. Quando é desde a infância, desde a nascença, que é o tempo em que ele vai aprender a falar ouvindo o que deve ser dito, ele se torna mudo, mas não porque não saiba falar. Ele tem condição de falar, mesmo não porque ele não pode falar. Ele não sabe porque não aprendeu. E não aprendeu porque era surdo. Muito do mutismo que nós encontramos é resultado da surdez. Crianças com dificuldade auditiva aprendem mal na escola. Ouvem mal, reproduzem mal. Aquele pai estava carregando um filho que não ouvia bem desde o nascimento. Muitos de nós somos assim, há muito tempo que a gente não ouve muitas coisas direito. Muitos de nós passamos muito tempo da nossa vida com o nosso ouvido seletivo, só ouvimos o que interessa, porque queremos falar o que nos convém. Mas Jesus hoje vai libertar os teus ouvidos, para que você possa ouvir o que precisa ser ouvido, para começar a passar a falar o que deve ser dito. Há muita gente que não fala o que deve ser dito porque nunca se abriu para ouvir o que precisava ouvir. Passam anos na igreja, passam anos em reuniões, ouvindo o que deve ser dito, o que deve ser ouvido, mas nunca ouvem de verdade para poder dizer o que devem dizer. A maioria das pessoas que estão na igreja que falam o que não deve, já ouviram o que devia. O problema é que não decidiu ouvir. Se tornou surdo para as coisas que precisa. E aí ficou mudo para as coisas que devia ser falante. Não fala o que precisa e fala o que não deve, porque ao invés de ouvir o que deve, fica ouvindo o que precisa, o que gosta. Deus quer mudar isso. Mas não é sobre isso que a gente quer falar, não. Eu quero dizer o seguinte: aquele pai viu os discípulos de Jesus e disse: essa é uma oportunidade. E aquele pai não era qualquer um, ele era um escriba. Porque a Bíblia diz que da multidão, um dos escribas, tinha um filho assim. Escriba quer dizer o cara que é versado na lei. O sujeito que entende a lei.
Se você sentasse com aquele homem, ele ia ter explicação para muitas coisas à luz da lei, porque ele conhecia a palavra. Mas aquele homem leva o filho dele para os discípulos de Jesus libertarem, curarem aquele menino. E os discípulos não puderam. O texto diz que os discípulos não puderam. Jesus então chega. Quando Jesus chega, os olhares todos se voltam para Jesus. Isso aí é muito interessante, né? Porque às vezes numa reunião de libertação, todo mundo volta os olhares para os discípulos. E se frustram, viu? Mas quando olha para Jesus, tem solução. Não tem, não? Tem, porque olharam para os homens e se frustraram. Se frustraram tanto, estavam desistindo, que a pergunta daquele homem para Jesus foi assim: Senhor, se tu podes alguma coisa, como que diz assim, será que o senhor vai poder fazer alguma coisa aqui? Porque até agora... Há muita gente com problemas, há muito tempo, carregando problemas na vida há muito tempo, problemas que não vê solução e frustrados e decepcionados, porque se apoiaram em pessoas, porque depositaram sua fé e sua esperança nas pessoas. Há muita gente aqui na igreja frustrada com seus líderes, porque não souberam ir para Jesus buscar a solução, e esperaram que os líderes substituíssem Jesus na sua vida. Ninguém substitui Jesus. A igreja precisa andar olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Os homens são canais de Deus, para que a glória dele se manifeste na terra. Há muita gente frustrada e decepcionada, porque depositou sua esperança nos homens. Como aquele pai que era um escriba, entendido da lei, mas no entanto, no momento da sua crise, ele se voltou para os homens e por isso se decepcionou. E se Jesus não aparecesse naquela hora, ele ia voltar para casa com um filho surdo e mudo, possesso endemoniado, como muitos de nós temos voltado para os nossos lugares, com as nossas debilidades não resolvidas, porque o nosso foco estava e a nossa esperança estava em homens, e não no Deus que os homens servem. Homens sempre vão nos decepcionar, o Senhor nunca. Um dia a pessoa vai te decepcionar. Não é porque queira não, é porque é gente. Porque tem limitações também. E porque é usada por Deus, não substitui Deus. Quando eu não entendo isso, a minha caminhada espiritual fica ruim, porque eu não quero ouvir o que preciso, e por isso eu não falo o que devo. Se hoje está ouvindo o que precisa. Jesus então se volta para aquele homem e libera uma palavra que muda a vida dele. Palavra que você e eu dissemos aqui na hora de ler o texto. O que o Senhor quer nos ensinar com esse texto? Duas coisas. Diga duas coisas. Primeiro, diga, número 1. Só pela fé, diga, só pela fé. As dificuldades nos levarão a conhecer aspectos de Deus e do seu poder que eu não conhecia. Olha para mim. Quem aqui tem medo de problemas? Quem aqui tem medo das crises? Das tribulações? Jesus falou, olha, tem de bom ânimo. Nesse mundo você vai ter aflição. Entenda por aflição, crise, tribulação, problema, dificuldade. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quer dizer assim, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo o seguinte, olha, existe um padrão para encarar as tribulações. E foi um padrão que eu decidi usar. Eu venci o mundo porque eu não usei os padrões do mundo para resolver meus problemas. Eu usei um padrão diferenciado. Que padrão que ele usou? Os fundamentos do reino. Os princípios que ele aprendeu com o Pai e viveu na terra e praticou, ensinou aos discípulos e deixou para nós.
Tribulação serve para você conhecer aspectos de Deus que você ainda não conhecia. Qual é o problema da tribulação, da dificuldade, das crises? É que normalmente nós vamos para as crises resolver na esperança dos homens. Como aquele pai, ele tinha uma crise desde que aquele menino nasceu. Desde pequeno. Mas ele foi para os homens resolver, ali ele se decepcionou. Frustração. Ela é o início de uma caminhada de desistência, incredulidade e abandono. Sempre que você entrou na rota da incredulidade, da desistência, você entrou porque não soube lidar com a sua frustração. Frustração nos decepciona muito. E decepção nos tira do jogo. Tem gente que acabou com o casamento porque frustrou. Diante das crises não viu saída e frustrou. Saiu do ministério porque na hora da crise não teve saída, frustrou. Toda desistência começa com uma frustração. E a frustração vem quando nós não conseguimos vencer os problemas que entram diante de nós, os desafios que vêm para nós. Deus é um Deus que nos desafia a todo momento. Desafios que Ele pessoalmente coloca para nós e desafios que Ele permite o diabo colocar no nosso caminho. Porque se Ele não quisesse, Ele não deixaria acontecer. E se aconteceu, e eu e você não estamos na mão do diabo, foi com a permissão de Deus. E por que Deus permitiu? Porque Ele quer nos adestrar na nossa fé. Provações servem para nos adestrar na fé. Se eu olho para os homens no tempo da provação, eu vou me frustrar. Porque nenhum homem é competente para fazer na minha vida e na tua aquilo que só Deus pode fazer. Nenhum homem, nenhuma mulher tem competência para fazer na nossa vida aquilo que só o Deus Todo-Poderoso pode fazer. Frustrações acontecem, como aconteceu com aquele homem, mas ele decidiu, depois de frustrado, se voltar para Jesus. E ainda duvidando, ele foi para Jesus e disse: se o senhor pode fazer alguma coisa, faz. No meio da crise, Jesus libera para ele uma palavra que mudou a sua vida. Jesus disse para ele assim: se podes. Eu imagino que Jesus deve ter voltado para ele assim, bem pertinho. Se podes. Voltou para ele e falou assim: filho, tudo é possível ao que crê. Imediatamente aquela palavra rema, palavra que sai da boca de Jesus direto na direção de alguém, em cima de um problema, como um portal de vitória na vida daquela pessoa. Essa é a palavra rema. Ela estabelece um marco, ela estabelece uma linha divisória, antes e depois dela. Antes daquela palavra, aquele homem era um desistido. Depois daquela palavra, aquele homem liberou um grito: eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Coisa que poucos de nós fazemos. Queremos que a nossa fé aumente, porque vamos receber uma palavra de acalento de alguém. O que vai nos fazer a fé mexer é a palavra rema de Deus. A Bíblia diz que a fé vem
pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé não vem ouvindo história de ninguém. A fé vem quando você decide abrir os teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Se você está desistido, frustrado, na incredulidade, a ponto de abandonar muita coisa, é porque você não está ouvindo a palavra de Deus. Você está dando ouvido à conversa de escriba. Deus está dizendo para mim e para você que a palavra que muda a minha história é a palavra que sai da boca do Deus Todo-Poderoso, a palavra rema, aquela palavra que Jesus disse para aquele homem. E eu tenho certeza que Deus está falando muita coisa ao teu coração hoje, e você já não sairá daqui hoje com o mesmo espírito que você veio. Não vai, eu tenho certeza. Você não vai carregar surdo-mudo na tua história nunca mais. Hoje é noite de libertação. Deus vai arrancar tudo aquilo que tem sido um peso para você carregar. E tem sido um peso porque você ainda não exercitou a sua fé no nível que tem que exercitar. Deus quer quebrar essas amarras. Deus quer arrebentar com essas estruturas, para que você possa viver a liberdade que Ele deu para você viver. Olha para a pessoa que está do seu lado assim: não corra dos problemas. Pela fé, esses problemas que tinham tudo para acabar contigo, Jesus vai usar para manifestar a glória dele na tua vida, no teu casamento, na tua casa, no teu ministério, nos teus negócios, no teu trabalho, nas tuas finanças, na tua escola, nos teus sonhos, nos teus projetos. Não tenha medo e nem desista, porque alguma coisa ainda não aconteceu. Você ainda não tem o último capítulo escrito. Deus vai escrever a última linha, e quem sabe não é hoje que Deus está encerrando um ciclo na tua vida. Eu creio, irmãos. Eu creio. Quem sabe não é hoje que Deus está botando um ponto final para virar uma página e te levar para um nível que você não imaginava que existisse à tua disposição. Segunda coisa que Deus quer que a gente saiba nesse texto: que se nós ousarmos exercer a fé, se nós ousarmos exercitar a fé, a glória de Deus vai se manifestar na nossa história. Uma vez, Jesus foi visitar um amigo doente. Quando chegou, estava morto. Quem era esse sujeito? Lázaro. As irmãs de lá disseram assim: Jesus, se eu estivesse aqui, teu amigo não tinha morrido. Tem certeza, Jesus? Você podia curar ele? Jesus voltou para elas e disse assim: se vocês se lembrarem do meu ensino, se vocês pararem para pensar naquele sermão que eu preguei há 3 meses atrás aqui, foi isso que ele falou? Não, você vai lembrar direitinho. Ele se virou para a irmã de lá e falou assim: não te falei eu que se creres, verás a glória de Deus? Ele podia dizer assim: se creres, teu irmão vai ser ressurreto. Não, ele falou: se creres, verás a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a glória de Deus se manifesta na sua geografia, você vai ter tudo suprido pelo Deus de glória. Olha para a pessoa que está do seu lado: se creres, verás a glória de Deus.
Outra vez ele foi a chamado de um homem resolver um problema de doença de uma menina. E no meio do caminho ele fez algumas coisas interessantes, curou uma mulher hemorrágica. Mas aí quando ele estava se dirigindo para a casa desse homem piedoso, os da casa vieram dizendo assim: não incomoda mais o mestre. Não incomoda mais o mestre. Tua filha morreu. Jesus, o homem deve ter entrado em desespero. Porque da mesma forma que palavra rema, palavra de vida te põe para cima, palavras de morte te põem para baixo. E a igreja tem que começar a se mover pelas palavras de vida. Entendeu isso? O eu acho não é palavra de Deus. O eu acho é a palavra de alguém que está dizendo para você: eu acho. Você tem que ter seleção aqui, ó. Porque tem muito eu acho que te põe para baixo, te tira do propósito. Eu acho que você tinha que fazer isso. Como a tua alma está afim de fazer besteira, você pega aquilo e fala: uau, fulano pensa igual a mim. Não é verdade? Mas aí Jesus olhou para aquele homem e disse assim: não temas. Não temas. Você não sabe que eu sou o cara que posso fazer qualquer coisa? Foi isso que ele falou? Você não lembra que eu já ministrei isso aqui, já publiquei um artigo no jornal? Você não lembra que eu já publiquei um estudo no seminário teológico dos escribas de Israel? Não. Ele olhou para aquele homem e disse assim: não temas, crê somente, tua filha dorme. E quando ele chegou em casa, a filha estava curada. Jesus, quando quer que eu e você entremos debaixo da glória de Deus, Ele nos chama para exercitar uma coisa muito simples, que é a base de toda a nossa caminhada espiritual com Ele. Chama-se fé. Sabe por que tem gente que mesmo sabendo que está em pecado, mesmo sabendo que o que faz é pecado, continua fazendo? Porque é incrédulo. Mas está na igreja, fala glória a Deus, aleluia. Pois é, mas é incrédulo. Porque quem crê, teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor, busca arrumar a vida. Onde falta temor, existe incredulidade. Pode não haver falta de conhecimento, o que na maioria das vezes é uma verdade. Porque quem quer continuar pecando, usa a própria palavra para continuar fazendo coisas erradas. Incredulidade me afasta do lugar da manifestação da glória de Deus. Sabe por que a glória de Deus não aparece em muitas casas? Porque quem está lá dentro não acredita que a glória de Deus pode se manifestar na sua história. Não crê. Não crê. Hoje Deus quer mudar isso na minha vida e na sua. Hoje Deus quer que eu e você, independente das crises, creamos o suficiente para saber que a nossa história pode mudar quando nós decidirmos atrair para as nossas vidas e histórias a manifestação da glória de Deus. Chega de sermos crentes que não têm experiência com a visitação de Deus. Porque a glória de Deus, quando se manifesta, significa que Deus está ali. Porque Deus não manda a sua glória e fica no seu trono. A glória de Deus e a presença de Deus estão sempre no mesmo lugar. É porque muitos de nós decidimos andar na presença do nosso entendimento, na presença dos homens e mulheres que nós elegemos para nos mentorear, mas que em nada nos colocam na presença de Deus.
Vivemos frustrados na caminhada porque estas pessoas um dia vão mostrar a sua humanidade. E quem quer andar com Deus não quer ver humano, quer ver Deus. Hoje nós vamos fazer um exercício muito importante, de nos voltarmos para buscar a glória de Deus. Falar menos do que não convém e buscar ouvir mais o que é necessário. Porque tem muito espírito que causa mudez e causa surdez operando na vida de muita gente na igreja. E gente faladora, viu? Principalmente fofoqueiros. Deus quer mudar isso. Se muitas coisas que nós fazemos hoje fizéssemos no Antigo Testamento, nós já estaríamos mortos. Viver a graça e a misericórdia de Deus não me autoriza a viver sem o temor e o tremor de Deus. Isso é banalizar o Evangelho. Isso é brincar de ser crente. Isso é transportar glórias humanas e nunca ter experiência com a glória de Deus. Qualquer um aqui que no meio dos seus problemas foi tocado pela glória de Deus, não tenho nenhuma dúvida para dizer isso. Qualquer um aqui que no meio dos seus problemas já foi tocado pela glória de Deus, nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais foi a mesma pessoa. Só tem uma coisa que vai mudar a minha vida e a tua, é sermos imergidos na glória de Deus. Você não vai precisar mais ser sensual para se sentir aceito. Você não vai precisar mais rifar o teu corpo para se sentir aceito. Você não vai precisar mais viver acorrentado em cadeias infernais para dizer que está com prazer e realizado. Tua realização vai estar porque Deus está sobre a tua vida. E aí a tua casa vai funcionar, teu casamento vai funcionar, teus filhos vão arrumar o pé, teu ministério vai crescer, tua vida vai prosperar e você vai deixar de ser mais um para se tornar aquele e aquela que Deus está levantando nesta geração para fazer diferença onde precisa acontecer. É só mudar a sua fé, deixar Deus tocar nas estruturas da sua fé. Não se contente em ir para o céu, porque pode ser que você não vá. Igreja não garante que você vai para o céu. Igreja não salva. Eu vou repetir. Igreja não salva. Dízimo não salva. O que salva é crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Agora, quem tem Jesus como Salvador, precisa viver como se Ele fosse o teu Senhor. Esse é o problema da igreja. Queremos o Salvador que nos leva para o céu, mas não queremos o Senhor que nos faz andar na presença dEle, segundo os propósitos dEle. Por isso, tanta coisa acontecendo nas famílias. E a igreja, não é manancial, a igreja está sofrendo ataques violentíssimos na família. E quanto mais arrogância houver dentro do lar, quanto mais falta de quebrantamento acontecer na tua casa, mais o diabo vai governar a tua história. Não adianta vir para a igreja, ouvir o que está ouvindo e chegar em casa não fazer o que tem que fazer. Acabou esse tempo. Acabou esse tempo. Não dá mais para continuar assim. Não dá mais para viver desse jeito. Perdendo
em áreas que você podia estar conquistando coisas tremendas. Sendo envergonhado em áreas que o Senhor quer te estabelecer com honra. Vendo gerações se perdendo, porque você já está perdido nos seus fundamentos pervertidos de fé. Deus quer mudar isso. Não dá para ser mais fariseu. Escribas incrédulos não dá mais. Para conhecer a palavra e não ter fé. Porque se não tem temor, não tem fé. Eu vou repetir. Se não tem temor, não tem fé. Porque a fé não me faz andar só nas promessas. A fé me faz também pautar minha vida pelos juízos. E o mesmo Deus que diz que vai nos abençoar, Ele também diz que vai nos amaldiçoar. Nós não queremos esse Deus, né? Pois é, mas Ele é um só, não tem dois. O mesmo Deus que diz, eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele diz, escolhe a vida. Escolhe. Ele não enfia a goela abaixo. Ele diz, a opção está aí. Escolhe. O que é que você quer viver? Para onde você quer ir? Que caminhos você quer trilhar? Que herança você quer deixar? Que comida está na tua mesa espiritual dentro da tua casa? Apóstolo, nós precisamos ter encontros de casais. Nós precisamos ser de Jesus primeiro. Porque se for para encontro de casal, com as coisas que a gente está ouvindo aqui, vai ter gente saindo no meio da igreja, no meio do encontro de casal. Tem que ser crente primeiro, para ouvir depois o que precisa para mudar de vida. E começa com fé. Temor de Deus no coração. Zelo pelo aquilo que Deus nos deu, casamento, família, filhos. Zelo. E outra coisa, não é tudo que é demônio não, viu? Não é tudo que é demônio não, é caráter mesmo, na maioria das vezes. Ou doença. Nessa hora tem que buscar médico, até Jesus te curar, toma remédio. E eu acho que tem gente que vai ter que tomar remédio o resto da vida. Tamanha é o nível de iniquidade que está na sua essência. Tem problema nenhum em tomar remédio. Medicina é bênção. Pode nos ajudar muito. Mas eu tenho que fazer alguma coisa para mostrar para Deus que eu não estou satisfeito com as coisas que estão acontecendo na minha vida, na minha história. Eu tenho que tomar posição para ver as coisas acontecendo na minha vida. Eu tenho que largar de ser o que eu era para me tornar aquilo que Deus quer que eu seja. Isso é fé. Se você não acredita que Deus pode mudar a tua vida, se você não acredita que Deus pode mudar a tua história, se você não acredita que o poder de Deus pode entrar na tua vida, Ele diz, tudo, até mudar a tua vida, é possível se você crer. Vamos ficar de pé, irmãos. Aliás, não fique em pé não. Eu quero todos os maridos aqui na frente. Principalmente pastores, líderes, todos eles aqui. Todos os maridos. Vocês são homens de verdade, não são? Hein? Ou é homem só porque fala grosso e bate na mulher? É homem de verdade, não é? Tem convicção de quem é, do casamento que tem. Sabe por que Deus te colocou numa família? Sim ou não? Sim ou não? Ok. Então olha para mim. Muita coisa não está acontecendo na sua casa por sua causa.
por minha causa. Nós somos responsáveis pela condução espiritual da nossa família. Não é a mulher que ora, não. Não é a mulher que vai para a reunião de oração e faz jejum, não. Sou eu e você. Deus colocou sobre nossos ombros a responsabilidade para conduzir espiritualmente a nossa casa. E muitos de nós somos omissos, irresponsáveis. Transferimos a responsabilidade que é nossa para as nossas mulheres, e elas ficam sobrecarregadas, não conseguem dar conta daquilo que é para nós fazermos, e nós transferimos para elas essa responsabilidade e colocamos um peso terrível na vida delas. E porque somos carnais, ficamos debochando da espiritualidade delas. Eu não quero nem saber se você está gostando de ouvir ou não. Hoje é noite de mudança. Se você quer mudar, vai ouvir, vai mudar. Vai assumir o teu papel dentro de casa. Marido não é o que paga a conta e põe dinheiro. Marido é o que consolida a família aos pés do eterno. Marido é o que tem palavra de destino, não é o que deixa herança. Marido é o que não causa dor na esposa e nos filhos, como nós temos causado pela nossa inadimplência. É muito bom dar desculpa. Estou cansado, o trabalho me ocupa. No céu, Deus não vai querer saber se você estava cansado e o trabalho. Cadê aquela família que eu te dei para cuidar? Cadê os filhos que eu te dei o privilégio de criar? Cadê a esposa que eu coloquei ao teu lado para ser a tua edificadora, a tua ajudadora, a edificadora da tua casa? Isso é porque a tua casa não está bem? Não é porque ela não sabe fazer, não, é porque você não funciona. Porque quando o homem começa a funcionar, a casa se ajusta. Está entendendo, irmãos? Isso aqui é um encontro de casais, ó. Tem tanta gente querendo aí, ó. É isso aqui, ó. Que quando de casal não é para fazer jantinha, comidinha e ficar de oboba com bolinha na mão, não. É para mudar de vida e fazer uma casa que funciona. Porque se a tua casa não funciona, na tua igreja você é falso. Teu ministério é uma falsidade. Você que está aí também, se é marido, vai ficando em pé aí mesmo, onde você está. Porque serve para você também. Você está entendendo o que Deus está falando para nós? Chega de dar desculpa. Ou nós assumimos a unção que está sobre nós, ou esta unção não vai mudar nada na nossa vida. Não adianta dar soco na mesa, não adianta brigar com a mulher, não adianta bater, não adianta espancar, não adianta dar gelo. Como a gente faz. Ficamos emburradinho. Não falo com ela agora. Bonitão. Que homem é você? Que homem é você? Covarde. Covarde. Porque nem para se expressar consegue dizer o que está bom e o que está errado. Faz birrinha, faz beicinho. Deus quer acabar com isso aqui na nossa igreja. Nós vamos levantar um exército de casais que vão fazer uma diferença nessa cidade sobrenatural. E você é um desses homens que Deus vai usar para influenciar na vida de muitas famílias. Não é a tua mulher, é você. Deus não quer usar a tua mulher para mudar as famílias lá fora. Deus quer usar a tua vida, porque é a tua palavra que tem autoridade. Você tem que aprender a dar destino para a tua casa. Deixar de ser hipócrita e ficar jogando a Bíblia em cima da tua mulher para justificar a tua inoperância. Ei, olha para mim. Mulher ensina homem sim. E tem muito marido aqui que só está aí porque a mulher está ensinando. Agora só está ensinando porque ele não funciona. Deus tem que usar alguém. Vai usar quem? Quem está perto dele. E tem muita mulher que está mais perto de Deus do que o homem da casa. Muita crise entra na nossa casa, porque nós não temos o lugar certo para buscar o socorro. Entramos em crise, ao invés de buscar Cristo,
que vai nos resolver a crise. Qualquer probleminha financeiro é motivo de briga conjugal. Você não anda por dinheiro, você anda por fé. É tempo de se arrepender, irmãos. Eu queria que as mulheres aí, ao invés de estar se jubilando aí, glórias, também começassem a se arrepender, porque tem muito marido que é o que é, porque você é o que é. Que o dia que você fosse uma mulher de verdade, seu marido uma hora vai se tocar e vai mudar de vida. É porque você também não é fácil não. Agora nós aqui vamos fazer o nosso papel. Nós vamos para a presença de Deus agora e vamos nos arrepender. Mas eu estou certinho, larga de ser bobo, começa a arrepender logo. Você não está certinho em coisa nenhuma. Senão a tua casa é um céu. É um céu? Tem problema? Então, você resolve? Não, então vamos nos arrepender. Vamos quebrantar o nosso coração, irmãos. Nós estamos fazendo isso aqui para quebrar uma legalidade na igreja. Muito espírito maligno entrou no nosso lar por causa da nossa ausência de vigilância. Nós abrimos as portas com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, com as nossas debilidades. A omissão é a pior coisa que existe na vida de um homem de Deus. Omissão quer dizer, eu sei o que tenho que fazer e não faço. Isso abre legalidades para Satanás entrar na nossa casa. Deus não nos deu uma mulher para ser saco de pancada nosso, para a gente descarregar a nossa ira, as nossas frustrações. Deus nos deu uma mulher para, apesar das nossas limitações, fazermos dela servas do Deus Altíssimo e mulheres que nos honram dentro de casa. Tem muita mulher que não te honra porque você desonra a sua mulher dentro de casa. Você dá honra às outras mulheres lá fora, mas não dá à sua mulher dentro de casa. Você é capaz de ver atributos das outras mulheres lá fora, mas não vê e não proclama na tua casa os atributos da tua mulher. Deus quer mudar isso aqui hoje. Nós somos ou não somos responsáveis, então vamos ter que tomar uma posição. Você tem pecado contra a sua casa? Você tem pecado no seu casamento? Você não tem dado a atenção necessária? Então é hora de se arrepender. Vamos nos arrepender aqui agora. Amém, amados? Eu não vou fazer oração por você não, vou fazer a minha. E não vou fazer no microfone não, porque eu não quero que você diga amém. Eu vou falar com Deus. Eu queria que você fizesse a mesma coisa. Por favor, esse é um tempo, uma oportunidade que Deus está nos dando para mudar um jogo, para virar uma história. Amém? E as irmãs, pelo amor de Deus, comece a orar. Se tem espírito de fofoca, de ficar vendo o que está acontecendo, fecha o olho e começa a orar em línguas. Porque nós estamos aqui, é hora de homens mostrar que são machos mesmo. Porque não é qualquer um que faz isso não. Oh Deus, ouve a nossa oração, meu Deus. O Senhor sabe os corações sinceros que estão aqui, meu Deus. Homens que estão decididos a serem canais de bênção nas suas casas, seus casamentos, nas suas famílias. Agora que juntos, ó Deus, como um ato profético,
Nós vamos diante de Ti, diante da igreja, como homens, como chefes de família, pedir perdão ao Senhor pelas nossas debilidades, pelas nossas omissões, pela nossa inadimplência, pela nossa violência, pelas iras incontidas, pelas agressões físicas, verbais, emocionais, pelo abandono que muitas vezes deixamos nossa casa, meu Deus. Clama, irmãos, clama pela tua família, pela tua casa, clama pela mudança dentro da tua casa, repreende tudo aquilo que não é do Senhor no teu lar, espíritos de divisão, de discórdia, de dissensão, espíritos de agressão, de violência, nós te resistimos em nome de Jesus, e ordenamos que saiam das nossas casas, saiam das nossas alianças conjugais, saiam da vida dos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, tomamos posição como maridos nessa igreja. Não contempla só os que estão, mas também aqueles que não puderam estar conosco hoje. Onde eles estiverem, meu Deus, quebra as cadeias, quebra as maldições. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a nossa ascendência, as gerações que vieram antes de nós, meu Deus, que abriram conosco e para nós legalidades terríveis. Pai, nós quebramos toda a maldição que nós reproduzimos na nossa casa. Meu Deus, quanto sofrimento nós trouxemos para o nosso lar, quanta esposa como flor murcha dentro da nossa casa, vazia de honra, vazia de consolidação, vazia de amor e respeito. Pai, nos perdoa, Deus. Não queremos reproduzir o histórico dos nossos antepassados. Perdoa a nossa irresponsabilidade, Deus, de colocarmos a nossa primeira igreja nas mãos do diabo, literalmente, pelas nossas atitudes. Em nome de Jesus, Deus, move a Tua glória sobre nós e traz cura sobre as nossas vidas, meu Deus. Arranca os traumas que entraram em nós. Deus, passa o Teu sangue na nossa memória, nas áreas em que muitos foram abusados sexualmente e por isso se tornaram violentos dentro de casa, agressores, abusadores, estupradores das emoções e dos sentimentos. Pai, nessa noite nós te pedimos, quebra essas maldições em nós. Nós nos arrependemos, Deus. Nós não queremos ser estes homens que maculam a família, que pervertem a aliança. Em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos ser como o Senhor é para a Tua igreja. Nós queremos dar aquilo que é vida em nós pela nossa família. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos colocar o nosso orgulho na cruz, a nossa vaidade, a nossa presunção, a nossa irresponsabilidade, a nossa arrogância, a dureza de coração, a inveja, a competição. Nós queremos colocar aos pés da cruz, Senhor, e dizer, meu Deus, isto que era vida em nós, isto que nos fazia viver e nos alimentava, nós queremos entregar para morrer hoje. Vai para Deus, meu irmão. Entrega tudo aquilo que vive em você, que está atrapalhando a tua vida conjugal. Os teus argumentos, a tua impaciência, a tua omissão. Entrega para Deus, é você quem tem que fazer isso. A dureza do teu coração,
a falta de misericórdia, a justiça própria. Os problemas da tua casa não são por causa da tua esposa. Até prova em contrário, o responsável somos nós. Pai, em nome de Jesus, unge-nos nessa noite com a unção do sacerdócio que funciona, Senhor. Queremos ser os sacerdotes que libertam e curam a nossa casa. Nós queremos, ó Deus, que da nossa boca saia palavra de destino. Palavras que vão colocar a nossa família no centro do teu propósito. Unge-nos, ó Deus, com autoridade, com ousadia, mas ao mesmo tempo com amor e misericórdia, Senhor. Muda o nosso histórico, para que nós possamos ser canais do Senhor, nas mudanças que a nossa família precisa receber. Em nome de Jesus. Levante sua mão para o alto e comece a agradecer a Deus. Porque homens também adoram. Homens também são gratos a Deus. Homens também reconhecem o favor de Deus. Comece a orar em línguas, irmãos. Comece a orar em línguas. Espírito de engano, espírito de religiosidade, você não tem mais domínio sobre a vida desses homens, sobre as nossas vidas. Nós tomamos posse da essência, nós tomamos posse da unção dos homens que desatam suas famílias, homens que são sacerdotes dentro de casa, que libertam, que curam, que ensinam, que mostram o caminho em que deve andar. Homens de testemunho, de fé, homens que creem nos milagres, homens que o Senhor vai usar para, através de suas orações, a tua glória ser manifesta. Comece a ver a tua glória entrando na tua casa. Se você não sonhar com a vitória na tua casa nunca será vitoriosa. Comece a sonhar com as mudanças dentro do teu casamento, na tua família. Shikaramanama Shuriantelamanaias. Shirikamanaias. Agora eu queria que vocês, homens, fossem para onde estão suas famílias. Que nós vamos encerrar orando pelas famílias. Junto com sua esposa, se os filhos estiverem aí. Se você estiver sozinho, amém. Mas se a sua família estiver aí, vai para onde está a sua família. Pode desarrumar o negócio aí. Pode arrumar. Nós vamos mudar a história da nossa casa hoje. Milagre vai entrar na tua casa, você vai ver. Junto sua família. Se você tem pedido de perdão para fazer para sua esposa, para os seus filhos, faz agora. Peça perdão agora. Só valentes fazem isso, sabe, irmãos? Só aqueles que decidiram assumir responsabilidades vão fazer isso. Vão olhar para a esposa, para os filhos e me perdoa. Me perdoa porque eu falei nisso, eu tenho te maltratado. Eu tenho te tratado com descaso. Eu não tenho tido paciência para te ouvir. Eu tenho te criticado, te julgado. Eu não tenho te dado o carinho que você precisa. Não é só botar comida em casa, dar atenção, levar para médico. Isso é o mínimo. Carinho é coisa que eu faço com o coração, eu não faço com as mãos nem com o dinheiro. Agora todos de pé, nós vamos encerrar. Eu tive uma visão quando o apóstolo estava orando de um sacerdote entrando dentro de casa por um corredor, mas ele estava de roupa preta e branco ainda. E eu falei, Senhor, o que é isso? Eu fiquei alegre porque o Senhor
estava estabelecendo nesse dia. Eu creio, e essa é a palavra do Senhor, porque você, sacerdote, pode acreditar, mesmo que você ainda esteja vendo em preto e branco, que não sejam as cores manifestas da sua veste, do seu peitoral, o Senhor hoje se estabeleceu. E logo depois eu vi uma escadaria e um adolescente vestido de mendigo com listras rosas, muito sujo, branco e rosa, descendo a escada e saindo assim, nem chegou no fim da escada. Ele saiu e pulou o restinho da escada. E eu falei: Senhor, eu estou entendendo, Pai. E eu creio que essa é a palavra profética. Que tudo que era muito colorido, todo espírito de miséria, tudo que estava nessa casa, meu Deus, maculando o sacerdócio desses homens, dessas famílias, saiu, meu Deus. E eu creio que mesmo que a visão esteja ainda um pouco turva, mesmo que os ouvidos estejam fechados e as bocas também, nessa noite todo espírito de surdez e mudez que tomava os sacerdotes, em nome de Jesus, caiu por terra. E vocês são sacerdotes do Senhor. E o Senhor te diz: marido, Ele confia em você, Ele deu a vida por você, porque você também é noiva dEle. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, porque as esposas que estão aqui, Senhor, estão sendo adestradas, meu Deus, na humildade, na graça de não deverem honra. E diante de tantos ataques de desprezo, em nome de Jesus, não se renda, porque toda dor não pode ser maior do que a tua fé, esposa. Porque toda dor não pode ser maior do que a dor que o nosso primeiro esposo, Yeshua, pagou o preço, e Ele é o cabeça do nosso marido. E nesses tempos de crise, de dor, de abandono aparente, você está indo para os braços do Pai. E você é a filha querida do Pai. E você é aquela que o Pai escolheu para trazer o seu esposo, a unção da graça, a honra. O Senhor te deu ouvidos de ouvir muitas coisas e coração de sentir. Mas você não precisa mais de viver a vida da alma, de chorar no travesseiro. Você pode, no seu espírito, pelo poder da palavra, que cria em você uma nova identidade, você pode vencer. O Senhor falou: tem de bom ânimo, tem uma alma rendida ao Espírito. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Perdoa, Senhor, como esposa. Eu te peço também, Senhor, nesse ato profético de reforma nas nossas famílias, nos nossos comportamentos. Perdoa, meu Deus, a hora que quando fomos tocadas, humilhadas, ou não fomos atendidas, meu Deus, do jeito que gostaríamos, da forma. Perdoa todas as vezes, meu Deus, que a nossa alma se rendeu a esse governo de humilhação, de miséria, e nós perdemos a identidade de filha do Senhor, guardadas pelo Senhor, protegidas pelo Senhor, e nos revoltamos e colocamos sentimentos no coração contra aquele que o Senhor levantou para ser o nosso esposo, aquele que o Senhor falou que nós nos submetêssemos em amor. E muitas vezes, meu Deus, a submissão não era em amor, a essência não era o amor. Pai, nós declaramos que todo espírito de vingança, todo desejo, meu Deus, errado, toda insinuação, meu Deus, para cativar olhares, meu Deus, e ouvidos, Pai, em nome de Jesus. Ouvidos que foram abertos para ouvir, meu Deus, lisonjas de homens que não são, Senhor, aqueles que são de direito, Pai. Em nome de Jesus nós cancelamos e declaramos que todo espírito de sensualidade não tem poder sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, Pai. Muito obrigada pela aliança, Pai. Muito obrigada pelo sacerdote que o Senhor levantou nessa igreja, o teu filho. Pai, em nome de Jesus, nós como família apostólica te agradecemos pelas orações, pelas intercessões que se fazem nesse lugar, pelas nossas vidas e família, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor muda, meu Deus.
Hoje o Senhor muda uma rota, Pai. Muito obrigada, Pai. Leva-nos para os nossos lares em paz. Dá ordem aos teus anjos para nos guardarem no caminho de volta. Nos livra dos acidentes, incidentes e de toda e qualquer interferência maligna, inclusive no trânsito. Nos dá uma noite de paz, ó Deus. Nos consolida no propósito e nos desperte para uma semana debaixo da tua glória. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todos aqueles que confessam e temem o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém. Um beijo grande no teu coração. Tua casa é o lugar da manifestação da glória de Deus.